Vamos agora ao noticiário internacional. O corpo do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, morto em um acidente de helicóptero, começa a ser velado hoje em uma cerimônia com duração de 3 dias. As homenagens serão realizadas em 4 cidades do país, incluindo a capital Teherã. Adriana Moisés. As cerimônias fúnebres do presidente iraniano Ebrahim Raisi começaram hoje em Tabriz, capital da província do Azerbaijão Oriental, onde aconteceu o acidente de helicóptero que matou o presidente e o ministro das Relações Exteriores do Irã no domingo. Uma multidão se reuniu na principal praça da cidade, agitando bandeiras e retratos do presidente, que faleceu aos 63 anos, e das outras 7 vítimas do acidente. Os 8 caixões cobertos com a bandeira iraniana foram transportados num caminhão no meio da multidão. O funeral do presidente continuará à tarde na cidade sagrada de Qom, quarta-feira em Teherã e quinta-feira em Mashhad, onde Raisi será sepultado. O Irã declarou ao todo 5 dias de luto oficial no país. Especialista em política internacional, ouvido pelo Jornal da Itatiaia, avalia as consequências da morte do presidente do Irã, um dos países mais influentes do Oriente Médio. Estão marcadas para 28 de junho as eleições emergenciais no Irã, após a morte do presidente Ebrahim Raisi. O país, com cerca de 90 milhões de habitantes, está em luto após o helicóptero que transportava o presidente cair, em meio a condições climáticas adversas. Outras lideranças políticas também morreram nesta tragédia. Membro do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas e professor da Academia dos Bombeiros e da Polícia Militar, Dani Zaredini nos ajuda a entender as consequências da morte do presidente do Irã. Era um perfil combativo, um perfil ultraconservador e que buscava resguardar o Irã com relação a essas promessas que não eram cumpridas pelo Ocidente. Isso no imaginário, de fato, com relação ao direito internacional, né? Então, o estado da arte, até a morte do presidente iraniano, era um Irã que mantinha aliados na região que o ajudavam contra Israel e contra os seus inimigos, como, por exemplo, o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, algumas milícias xiitas no Iraque, atuando contra Israel e contra inimigos regionais, e representava então esse esforço ultraconservador. A morte dele traz um desafio enorme. E qual que é esse desafio? Quem que vai estar no lugar do presidente? Professor, não se vislumbra até o momento que a gente está conversando a possibilidade de um ataque terrorista. Ainda vão ser apuradas as causas. Como é que o senhor vê essas investigações? Até que ponto até eventuais especulações sobre a morte do presidente podem interferir na relação do Irã, principalmente com seus vizinhos no Oriente Médio? João, isso é um assunto super sensível, sabe? Porque se tivesse algum elemento que mostrasse a participação ou dos Estados Unidos ou de Israel, isso seria uma deflagração de uma guerra incontrolável. Por isso que existe muita responsabilidade ao apurar essas coisas. Do ponto de vista oficial, nós tivemos uma declaração do governo israelense dizendo que não tem nenhum envolvimento com o acidente. O próprio governo iraniano tem sinalizado que as condições meteorológicas eram terríveis, já dizendo que a provável causa da queda da aeronave foi em razão do clima e da neblina e do terreno muito montanhoso, mas nós temos que esperar a caixa preta. Envolvido em tensões com a Arábia Saudita e Israel, o Irã hoje não está em guerra com nenhum vizinho. O país é uma democracia teocrática, onde o chefe supremo é um líder religioso. Abaixo dele vem o presidente. Repórter João Felipe Lolli. Contrariando a posição dos Estados Unidos, a França manifesta apoio aos mandados de prisão solicitados pelo procurador do Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra e humanidade contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, o ministro da Defesa do país e membros do Hamas. Os Estados Unidos, por outro lado, consideraram escandaloso o pedido do procurador contra os dirigentes israelenses. Mesma posição assumida pela Itália, que considera inaceitável colocar Israel e o Hamas no mesmo patamar. Já a China disse esperar que o Tribunal Penal Internacional seja objetivo e imparcial. O governo de Israel diz que criou um grupo no Ministério das Relações Exteriores para elaborar uma resposta ao tribunal. De Tel Aviv, o repórter Henry Galski tem mais informações sobre a repercussão desse caso em Israel.
106 dos 120 membros do Knesset, o parlamento israelense, assinaram uma carta condenando a decisão do TPI. Mesmo adversários políticos de Netanyahu reagiram com indignação. Não é possível emitir mandados de prisão contra Netanyahu sino arideiv. Não existe essa comparação, não podemos aceitá-la. Isso é imperdoável, disse Yair Lapid, líder da oposição e adversário histórico de Netanyahu. Netanyahu publicou um vídeo em hebraico para se defender. Como primeiro-ministro de Israel, rejeito com desgosto a comparação feita pelo procurador de Haia entre o Estado Democrático de Israel e os assassinos em massa do Hamas. Isso é uma distorção completa da realidade. Não se sabe exatamente quais as consequências da decisão, caso ela seja mesmo confirmada, mas pode haver um ambiente de insegurança jurídica no exterior para israelenses que se envolveram na campanha militar atual. Israel avalia que, desde já, Netanyahu e Gallant não devem ser convidados a visitar países signatários do TPI em função da decisão divulgada pelo procurador-chefe do tribunal nesta segunda-feira.